Olá, meus alunos! Finalmente chegamos ao nosso último assunto sobre economia e hoje nós vamos estudar as estruturas de mercado, ok? Então vamos à aula. Estruturas de mercado. Bem, as relações entre os empresários e consumidores, que são os demandantes e os ofertantes, dão-se de várias maneiras, né? As diferentes relações de mercado dependerão de vários fatores, incluindo número de empresas atuantes, tipo de mercadoria que está sendo oferecido ou se existem barreiras de acesso a novas empresas. Então a gente vai estudar alguma dessas estruturas de mercado. Primeiro, a concorrência perfeita. O que seria essa estrutura de mercado? Concorrência perfeita. É uma estrutura de mercado caracterizada pelo grande número de firmas e compradores. Os produtos produzidos pelas empresas que atuam nesse mercado são perfeitamente substituíveis entre si, ou seja, não existe nenhum tipo de diferenciação entre a mercadoria ofertada pelos produtores do mercado. Então, olha só, no caso, uma feirinha, né? Um exemplo de concorrência perfeita, porque todo mundo vende verdura. Todo mundo só vende cheiro verde, todo mundo só vende tomate, todo mundo só vende que mais? Maçã. Então, não há diferenciação entre os produtos, né? E são perfeitamente substituíveis entre si. Então, essa é uma concorrência perfeita, né? As firmas e os consumidores têm pleno conhecimento do mercado, ou seja, todos os consumidores sabem os preços praticados por todas as empresas e todos os empresários conhecem o preço praticado pelos seus concorrentes. As firmas elas podem entrar e sair livremente do mercado, isto é, não existe barreiras de entrada. Qualquer novo empresário que queira se estabelecer no ramo não encontrará dificuldades. São algumas características da concorrência perfeita. As compras e as vendas realizadas individualmente não modificam o preço do produto. Isso significa que, mesmo que o consumidor eleve a sua demanda, individualmente ele não terá capacidade de interferir nos preços praticados no mercado, pois o volume de suas compras é insignificante à frente ao total de consumidores. Então, são algumas características da concorrência perfeita. Da mesma maneira, o empresário que quiser elevar seus preços não terá condições de elevar os preços praticados no mercado, pois a concorrência é muito acirrada e os potenciais clientes procurarão um ofertante substituto. Olha só, uma outra característica, né, em relação aos produtos. É claro, se alguém está vendendo um maço de cheiro verde a 1,50, todos estão vendendo ao mesmo preço, de repente o empresário, não, vou vender R$ 2. Dessa maneira ele vai perder cliente, porque todos os outros concorrentes vão estar vendendo mais barato do que ele, né? É porque há várias possibilidades ali de o consumidor comprar o produto de outro empresário. Praticamente não existem mais situações de concorrência perfeita no mercado atual. Se a gente for pegar o contexto global, estadual, tal, realmente não tem esse tipo de concorrência. Como eu falei, talvez o exemplo mais que se aproxime desse tipo é a estrutura de mercado, ou seja, de feiras livres, né? Hortifruti granjeiros. Mas mesmo essas feiras livres estão desaparecendo em função da crescente concorrência das grandes redes de supermercados. Mas essa cultura ainda de feiras livres ainda é muito forte aqui no nosso estado. Então, essa é a situação que mais se aproxima dessa concorrência perfeita, ok? Competição imperfeita ou monopolista, um outro tipo de estrutura de mercado. Nesse modelo, assim como de concorrência perfeita, existe um grande número de firmas e compradores, né? Da mesma maneira como o modelo anterior. As barreiras de entrada praticamente não existem, de forma que as firmas podem entrar e sair
livremente no mercado, né? E a grande diferença de um modelo para o outro é em relação ao que os produtos oferecidos pelas firmas são diferenciados entre si. Então, ou seja, os produtores, embora pequenos, têm condições de criar um diferencial sobre o produto que a distingue do produto concorrente. Essa diferenciação pode-se dar pela marca ou padrão de qualidade, assistência técnica, campanha de marca e etc. Então, a diferença, olha, se eu pegasse lá, qual a diferença entre a concorrência perfeita e a competição imperfeita? Praticamente todas as suas características são iguais, exceto a questão dos produtos, que na concorrência perfeita, né, todos os produtos são iguais. E a competição imperfeita, a diferenciação dos produtos. Né? Um exemplo, no caso, fosse uma padaria. Na padaria que só vende pão. Aí em uma outra padaria vende pão, mas vende pão doce, vende bolo, vende salgado. Então, a diferenciação, né, situação desses dois serviços ou produtos que estão sendo praticados, né, que estão sendo passados para o consumidor. Então, a diferença entre uma e outra é essa. Todos, praticamente, as características são iguais, contudo, exceto em relação aos produtos, porque eles são diferenciados. Como o seu produto é diferenciado dos demais, o produtor que atua nesse tipo de mercado tem condições de fixar preços mais elevados e, entretanto, a sua margem de manobra não é muito grande, pois nesse tipo de mercado costuma existir produtos próximos, quer dizer, produtos substitutos próximos, né? Como exemplo desse tipo de mercado, a gente pode citar as confecções, as padarias, as videolocadoras, nem existe mais, as oficinas mecânicas e etc. Então, mais uma vez, a competição imperfeita, a diferença entre ela e a outra, a perfeita, é o que? Em relação aos seus produtos que são diferenciados. Tá? Oligopólio. Bem, o oligopólio é o tipo de estrutura de mercado onde um pequeno número de empresas é responsável pela oferta de grande parte do mercado. No setor produtivo brasileiro, é caracterizado ou caracteristicamente oligopolista. Então, a gente sabe que o setor produtivo do Brasil é oligopolista. Tá? Por exemplo, o setor automotivo é composto por poucas empresas, não é verdade? E um pequeno grupo de grandes cervejarias também domina uma grande oferta nacional, embora exista um grande número de pequenas cervejarias regionais que não têm condições de competir com o nível nacional. A gente pode até citar algumas empresas aí, como empresas do Pará, a Serpa, que é uma cervejaria praticamente regional, apesar de chegar no Amazonas, mas ela tem competição dentro do seu estado, dentro da sua região, mas não dentro do país todo, né? Em relação à Brahma, Antártica, Skol, entre outros. Então, os produtos oferecidos pelas firmas oligopolistas, eles podem ser homogêneos, como as cervejas, alumínio, ou diferenciados, como os automóveis e aparelhos celulares. É muito difícil a entrada de novas firmas no mercado, pois normalmente tais setores dependem de grande investimento e capital. As empresas que atuam no mercado oligopolista, elas tendem a formar um cartel, ou seja, essas empresas tendem a se organizar para fixar uma política de preços para todas as companhias pertencentes a determinado setor. Então, olha como é o oligopólio totalmente diferente de suas características da competição imperfeita e da concorrência perfeita, né? São produtos diferenciados, precisa de um grande capital, né? São poucas empresas em determinados mercados, então são características totalmente diferentes dos mercados anteriores que a gente estudou. Ao firmarem um cartel em relação ainda a isso, a competição entre as empresas pode continuar, mas não por meio dos preços.
elas irão competir em termos de marketing, atendimento, pós-venda, qualidade, etc. Contudo, a função do cartel, elas têm condições de impor um determinado preço aos consumidores que não terão outras opções a não ser comprar delas. Prática de cartel não é crime, a gente sabe disso que é crime, mas isso acontece. Pode-se caracterizar uma prática de cartel os postos de combustíveis, no caso, todos praticamente com o mesmo preço. O que diferencia? Nada. É o mesmo combustível, com os mesmos valores praticamente. A pessoa, acho que vai diferenciar se é mais perto ou mais longe da casa dela. Então, o setor combustível, de postos de combustíveis, pode ser considerado um mercado de cartel, né, entre as empresas. Monopólio. O monopólio é uma situação em que o ofertante tem maior poder de negociação frente aos consumidores. Como existe uma única empresa oferecendo mercadoria, ela pode impor os preços que desejar. Não existe um substituto próximo para as mercadorias oferecidas por empresas monopolistas e, além disso, é impossível para novas firmas entrarem no mercado. Se eu fosse perguntar para vocês desse mercado de monopólio, qual o exemplo que vocês poderiam dar para mim? Vamos lá, pensem bem. Petrobras, Correios, ou mais, as empresas de energia, né? São empresas monopolistas, é verdade? Petrobras aqui comanda o petróleo, vamos lá. Apesar de os preços da Petrobras estarem entrelaçados, como eles falam, com os preços do barril no valor internacional, mas só que eles podem colocar o preço que eles quiserem, porque as refinarias só podem comprar de quem? A Petrobras. Tem mais alguém? Não tem outra empresa. Só pode comprar da Petrobras. Então, esse é o monopólio, né? Quando apenas uma empresa toma conta de um mercado, só existe ela para tomar conta daquele mercado e, devido a essa situação, ela pode praticar o preço que ela quiser, porque não há substituto nem para o produto e nem uma outra empresa para substituí-la. Tem as barreiras que impedem a entrada de outras empresas no mercado, pode ser de vários tipos. Além de ter essa situação do monopólio, também há as barreiras, né? Há entraves para que uma empresa entre nesse mercado. Primeiro, o monopólio natural, que são as situações nas quais uma determinada empresa atende de forma adequada todos os consumidores e o surgimento de uma empresa concorrente fica praticamente inviabilizado por causa dos custos envolvidos na sua implantação. Um exemplo, monopólio natural é o sistema de fornecimento de energia elétrica, né? Temos só uma empresa para fornecer energia elétrica. Então, para uma outra empresa entrar nesse mercado, o custo é muito alto, né? O investimento é altíssimo. Será que vai valer a pena? A gente não sabe. Caso as empresas concorrentes quiserem atuar nesse mercado, no monopólio, as redes de distribuição de energia teriam de ser duplicadas, dando como exemplo o slide anterior. Empresas de metrô concorrentes também teriam que criar suas próprias linhas, e é difícil imaginar uma cidade com várias linhas de metrô diferentes para ligar os mesmos lugares. Esses monopólios normalmente são de propriedade estatal e são regulamentados pelo Estado. Então, normalmente, energia elétrica, como a gente viu, água, telefonia, comunicações, né, são tipos de mercado monopolistas. Patentes, né? A gente vê o natural, agora as patentes, né? Quando uma empresa desenvolve uma tecnologia e registra a patente desta, ela passa a ter o direito de utilizá-la para produzir determinado bem por um determinado período de tempo. Criar um equipamento, ou criar uma técnica, ou criar uma vacina, né? Ela faz a patente desse produto e vai monopolizar aquele serviço ou aquele produto durante determinado tempo. Então, uma outra empresa não vai conseguir adentrar no mercado devido a essa situação da patente.
Controle de matérias-primas básicas também é um entrave. Quando uma empresa detém a propriedade de determinadas jazidas minerais raras, né? Tem empresa que comanda determinada jazida de ferro, de minério e tal. Então, também isso faz parte do entrave. Nós temos um monopólio institucional. Quando determinado setor é considerado estratégico e a entrada de novas empresas é proibida por força de lei. Um exemplo, a Petrobras, né, que detinha o monopólio da prospecção do refino do petróleo em território brasileiro até 1995. Detinha, que a gente sabe que a Petrobras é uma empresa de economia mista, tá, gente? Metade recursos, investimentos particulares ou privados, e a outra metade é investimento público. Então aqui nós temos um quadro falando dessas principais características que a gente viu ao longo da aula, né? Concorrência perfeita, olha só. Quanto ao número de empresas? Muito grande. A imperfeita, imperfeita, homogêneo, não há qualquer diferença em relação ao produto. No monopólio, só há uma empresa. No oligopólio, grupo pequeno de empresas. Na concorrência monopolista também há uma diversas empresas, né? Grande número de empresas. Enquanto ao produto, a concorrência perfeita, homogêneo, né? Não há diferença. Do monopólio, é que não existe substitutos próximos. No oligopólio, podem ser homogêneo ou diferenciado, que a gente já viu. E da concorrência monopolista são produtos diferenciados, que é a diferença entre a concorrência monopolista e a concorrência perfeita. A terceira, que é quanto ao controle de empresas para entrar, né, os entraves. Da concorrência perfeita, não há possibilidade de manobras pelas empresas, né, em relação aos preços. Do monopólio, as empresas têm grande poder para manter os preços relativamente elevados, sobretudo quando não há intervenções restritivas, porque o monopólio, apenas uma empresa comanda o mercado, então ela tem todo esse poder de negociação. O oligopólio, embora dificultado pela interdependência entre as empresas, estas tendem a formar cartéis, como nós vimos, controlando os preços e as cotas de produção. E a concorrência monopolista, pouca margem de manobra devido à existência de produtos substitutos próximos. Tá? Quanto à concorrência e a extrapreço, olha, na concorrência não há possível, seria ineficaz. Monopólio, a empresa geralmente recorre às campanhas institucionais para salvaguardar sua imagem. O oligopólio é intensa, sobretudo quanto à diferenciação de produto. E a monopolista é intensa, exercendo-se através das diferenças físicas, embalagem, prestação de serviços e serviços complementares. E quanto às condições de ingresso, que são as entraves agora, sim. Na perfeita, não há restrições, não há barreiras, monopólio. As barreiras de acesso, há fortes barreiras de acesso às empresas novas, porque já tem um grupo de empresas ali que controla o mercado, que é claro, não vai deixar outra empresa querer entrar, então as barreiras são fortes. Oligopólio, barreiras ao excesso para novas empresas. É mais difícil entrar ainda no oligopólio, porque é apenas uma empresa controlando o mercado, né? Não vai querer ter uma concorrência, tem que entrar uma outra empresa para concorrer contra ela. Enquanto a concorrência monopolista, não há barreiras, quer dizer, é a mesma da concorrência perfeita. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre estrutura de mercados, né? Nós vimos aí os mercados com concorrência perfeita, concorrência imperfeita, ou competição imperfeita, o monopólio e o oligopólio. Então, nós temos essa prática aí, vocês realizam essa prática mais uma vez, ok? No caderno, estudem para avaliação e espero que vocês mais uma vez tenham gostado da aula e até o próximo módulo, tá?